Bom dia, gente. Me chamo Virginia Albuquerque e eu estou passando aqui para agradecer a todos que gostaram do vídeo que eu postei, né? Partilhei. Agradecer de todo o coração. Muitíssimo obrigado quem realmente gostaram, que curtiram, que compartilharam, que comentaram também, certo? Agradeço de todo o coração. Que Deus proteja cada um de vocês. Aquele vídeo que eu postei era falando sobre o italiano, então depois que eu conheci depois que o relacionamento que eu tive com o italiano, passou alguns meses ou um ano, mais ou menos, e aí eu fiquei assim, né, não sei se foi desgostosa nele, né, não sei se foi por vingança, né, enfim, e aí eu baixei um aplicativo de relacionamento e aí nesse aplicativo lá eu coloquei só como uma amizade, que tinha a opção, né, de colocar, coloquei como só amizade mesmo que eu queria. E aí chegava várias pessoas que queriam relacionamento comigo e prometia que queria relacionamento sério, essas coisas assim, e eu disse que não queria. E ficar assistindo, né? E eu não queria só amizade mesmo, né? Enfim, e aí até que eu conheci um português lá, na verdade dois, né? Aí eu não dava chance pra nenhum. E aí com o passar do tempo, né? Eu comecei a conversar com um fixo, né? E a gente ficou tendo aquela amizade e ele dizendo que queria namorar comigo sério. E aí a gente ficou conversando, conversa vai, conversa vem. E a gente trocou o WhatsApp, aí ficou conversando pelo WhatsApp. E aí ele dizendo que gostava de mim, né? E eu fingi que acreditava, né? Aí passou, ele disse que não tinha ninguém na vida dele, era só ele e tinha os filhos dele e que ele era separado, uma coisa assim, que ele me contou na época. E aí ele disse que não tinha ninguém na vida dele. Aí ele trabalhava em uma fábrica de móveis e aí ele só tinha tempo para mim quando era no trabalho, né? E aí eu fiquei com aquele negócio, ele só tem tempo para mim nesse horário, ainda mais no trabalho. E aí quando ele terminava o expediente dele, quando eu ia conversar com ele, às vezes ele estava no carro, né, no trânsito, dizendo que ele estava no trânsito. E aí eu fingia que acreditava, né, e foi. Às vezes, quando eu conversava com ele, estava no restaurante, né, almoçando, jantando, dizendo ele que só almoçava e jantava no restaurante. Porque não queria dar trabalho para a mãe dele, né, enfim. Aí, com o passar do tempo, a gente já tava namorando, né? Tava namorando e ele prometia de vir aqui no Brasil. E aí, eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha aí. Fui lá, fui cá. Aí tinha lá e ele, quando de repente aparecia um monte de perfil dele no Instagram. Mas só que não tinha fotos dele, né? Era só o nome que dava para ver. E aí tinha algumas pessoas que ele seguia e tinha muitas pessoas algumas pessoas que seguiam ele também. E aí eu sei que lá, eu olhando lá e cá, eu vi umas duas mulheres, né? Eu peguei, comecei a conversar com ela, puxei conversa com ela. E aí eu peguei e perguntei para uma, dizendo que de onde ela conhecia ele, se fazia tempo, né? E aí ela disse que conhecia ele, namorava com ele, na verdade. Conhecia ele, namorava com ele mais de um ano. E eu peguei, aí ela perguntou sobre mim, né? E aí a gente ficou conversando, disse pra ela também que a gente estava namorando e tudo mais, né? Enfim, aí
Eu peguei, combinei com ela de um dia fazer videochamada. E aí eu ia desmascarar ele, né? Aí eu peguei, foi cá uns tempos, né? Fez passando, aí eu peguei. Aliás, eu não aguentei, na verdade, né? Passou acho que não sei, não foi nem um dia. Peguei e liguei pra ele. Aí fiz videochamada. Aí fiz videochamada 3. Eu, ele e a senhora que disse que era namorada dele, né? Aí eu fiz videochamada. Aí quando eu fiz videochamada, quando aparecia lá, acho que aparecia o perfil dela também, e aí ele pegava e desligava, né? Aí eu ficava rindo ao mesmo tempo com raiva, né? Me tremendo, me segurando. Se ele estivesse na minha frente, eu acho que sei não, viu? Aí ele foi. Eu peguei e liguei de novo, né? Aí ele aceitou. Quando ele aceitou, eu peguei e botei pra ela também, né? Aí quando de repente ela olhou assim, achou estranho, mas aí depois quando ela viu que era eu, aí ela aceitou, né? Aí quando ele viu que era a gente, né? Somente ela, tava no meio do vídeo. Aí eu comecei a conversar com ele, e aí perguntei a ele, aí comecei a chorar, não me aguentei. Aí a minha menina achou isso muito chato de mim, muito feio, né? Não era pra eu ter feito isso. Mas só que a gente não, né? A gente é de carne e osso. Somos de carne e osso, né? Tem um sentimento, né? Eu, pelo menos, tenho um sentimento, né? Enfim. Eu comecei a chorar, aí descatitei ele, falei umas verdades pra ele, ainda faltou mais verdades que eu queria falar pra ele. Ele não me deu oportunidade, ele foi logo me bloqueando, né? Foi logo me bloqueando. E aí tudo bem, deixei, né? Aí fiquei conversando com ela e com a outra, né? Ficamos conversando tudo. Aí depois eu achei estranho que depois ela me bloqueou também, né? Talvez ele tenha mentido pra ela alguma coisa, né? Enfim, e pra outra também. Já tinha conversado com a outra também. Mas aí eu fiz o vídeo chamado só eu e essa outra e ele. Aí ele me bloqueou e aí por isso ficou, né? E aí eu liguei pro número dele, mandei mensagem e ele dizia que esse número era de outra pessoa, não era da pessoa que eu queria falar. Mas isso era mentira, era a voz dele. Era a voz dele, que dava pra saber que era ele realmente. Aí passou. E aí eu, cascaveando nas redes sociais, né? Eu encontrei no Facebook. Eu encontrei no Facebook e no Instagram também. Encontrei um perfil de uma mulher. E eu olhei lá, olhei cá, e a mulher tinha fotos com ele. E aí, na verdade, ele era casado, tinha os filhos dele, tinha até um neto, se eu não me engano. Ele tinha um casal de filhos. A filha dele era bonita, o filho dele também. Tinha um casal de filhos. Aí eu descobri que ele era casado, né? E aí a mulher dele, também no Instagram, descobri, aí ela postou foto dele, compartilhou foto dele, como se tivesse de luto dele, como se ele tivesse morrido. E eu achei aquilo estranho, né? E eu queria falar para ela sobre esse assunto dele aí, né? Do caso dele que tinha tido comigo, com essa outra mulher aí, enfim. Mas aí eu fiquei meio assim e não queria estragar o relacionamento dele, né? Da mulher, não queria fazer maldade, e fiquei triste, né? Por isso. E aí eu me senti mal se eu fosse estragar o relacionamento delas, caso ele, né? Pra mim, ele não morreu. Aí até hoje eu ainda fico naquilo, que ele não morreu. Aquilo ali foi alguma coisa que ele falou pra ela, se ele mentiu, né, pra gente, pra mim, pras outras. Por que ele não ia mentir pra mulher dele? Talvez ele mentiu alguma coisa. O que tava devendo algum agiota, que tava sendo marcado pra morrer, não sei, né? Alguma coisa ele deve ter inventado, Deus me perdoe. Eu tá maldando isso, mas eu acredito que ele não morreu. Aí eu tinha ainda até minha dúvida até hoje.
Aí eu fiquei só observando, né? Ela colocou foto dela, né? As fotos dele quando ele era vivo. E foto dele lá e escreveu como se ele tivesse morrido, né? O luto, né? E aí tinha pouquíssimas pessoas. Ela tinha vários seguidores e amigos, parentes. Mas só que poucos deles comentaram na foto. É por isso que também achei uma marmelada, alguma mentira, né? E aí eu fiquei em dúvida, até hoje ainda tenho, mas eu deixei pra lá, né? Fiquei triste por isso, fiquei arrasada. E aí eu também encontrei esse perfil dela no Instagram, né? E também tinha o perfil dele, do trabalho dele. E aí, como eu segui o perfil do trabalho dele, eu peguei e perguntei lá no perfil dele se ele conhecia algum móvel bom que a minha filha ia casar e queria dar de presente para ela, né? Uma coisa boa. Se ele conhecia, já que ele trabalhava, tinha essa fábrica de móveis, né? Lá em Portugal. E aí, ele não respondeu nada. Eu queria só saber se realmente se respondia, né? Aí não respondeu nada e deixei pra lá, né? Aí quando eu observando, né, ele tinha um monte de seguidores, ele deixou de seguir. Como é que pode? Se era ele, se ele tava morto, e aí lá no perfil, ele tinha deixado de seguir algumas pessoas, várias pessoas, na verdade. E algumas pessoas também deixaram de seguir ele. Mas só que, na verdade, ele deixou, né? Ele bloqueou, não sei lá, deixou de seguir e fez com que deixasse de seguir ele, né? Que era da família. Tinha mais a pessoa da família. E muitos amigos também. E aí até hoje eu fico naquela dúvida, mas só que eu entreguei para Deus, né? E eu agradeço a Deus né, isso foi livramento, eu acredito muito que isso foi livramento. Deus não permitiu que ninguém até agora ficasse na minha vida. Eu acredito que foi livramento. Que ele não quis colocar pessoas assim, né? E aí, é isso que eu passo para vocês, né? Que para vocês terem cuidado. Esse tipo de relacionamento pelo aplicativo. Eu sei que tem muitas pessoas que sabem, né? Mas deixo aqui um alerta. E experiências, né? Que eu passei. E essas experiências, essas coisas que eu tô contando é quando antes de eu ser evangélica, antes de eu aceitar Jesus Cristo de todo o coração. E aí Deus me deu o livramento e eu agradeço muito a Deus até agora, né? Entreguei minha vida na mão dele e disse para Deus que se for da vontade dele, um dia ele quiser colocar um homem bom, de bom caráter na minha vida, né? E é isso. Que eu deixo para vocês aqui, se vocês puderem compartilhar, curtir, comentar, agradeço de todo o coração para vocês compartilhar para as pessoas, para as mulheres, principalmente para as mulheres que eu sei que muitas delas precisam, passam por relacionamento abusivo, né? Esse tipo de relacionamento que é dessa forma. E aí, eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado esse livramento e deixar aqui para vocês que a gente tem que esperar no Senhor, né? Esperar no Senhor não tem nada melhor. É isso. Eu agradeço que vocês comentem, curtem, compartilhem e muitíssimo obrigado e fique com Deus na paz de Cristo.